Em Apocalipse 3, 14 ao 22, nós temos um dos mais importantes alertas de Jesus para qualquer uma das gerações de cristãos que viessem depois dele, depois do primeiro século. Exatamente nesses versículos está o diagnóstico preciso de Jesus sobre a condição espiritual do líder e dos membros da comunidade cristã de Laodiceia. Uma cidade opulenta, uma cidade rica, uma cidade desenvolvida no comércio, que abrigava ali uma comunidade de fé que estava vivendo uma fase delicada, uma condição espiritual repugnante aos olhos do Cristo glorificado. As lições dessa pequena missiva, dessa pequena carta, ainda hoje permanecem válidas e muito penetrantes para as nossas consciências. Porque em Laodiceia estava uma comunidade de fé doente, uma comunidade de fé pobre aos olhos de Deus, mas que se considerava rica, uma comunidade de fé que estava maculada, manchada diante de Deus, mas eles se achavam puros, uma comunidade de fé que estava cega aos olhos de Deus, mas que para eles imaginavam que enxergavam. Jesus começa a carta, a mensagem da carta, dizendo para eles que conhece as obras deles, que conhece a condição espiritual da comunidade de um modo geral, como também de cada indivíduo que faz parte daquela comunidade. Jesus lamenta porque eles nem eram frios e nem eram quentes. O Senhor os caracterizou como mornos e disse que estava a ponto de vomitá-los de sua boca. Que mensagem penetrante, que mensagem profética, endereçada exatamente à sétima das igrejas da Ásia. Tinha muitas igrejas na Ásia Menor do primeiro século, na Turquia asiática, mas essas 7 cartas, elas são representativas das comunidades de fé subsequentes na história da igreja. E hoje, neste século 21, nesse momento delicado que nós estamos vivendo, essa mensagem ela permanece relevante porque aponta a condição de muitas de nossas comunidades e até da nossa própria vida, muitas vezes. Exatamente por essa razão, precisamos refletir nessas questões. Por que essa comunidade de fé foi considerada uma comunidade morna aos olhos de Jesus? A mornidão de Laodiceia era um paralelo com a mornidão das águas termais que vinham das proximidades de Heliópolis, alguns quilômetros de distância de Laodiceia, e que ao chegar na cidade de Laodiceia, essas águas chegavam mornas. E pela presença de carbonato de cálcio naquelas águas, quando as pessoas bebiam, elas ficavam com náuseas, com vontade de vomitar. E o que acontecia literalmente, quando os laodicenses bebiam água, acontecia espiritualmente quando Jesus olhava para a condição daquela igreja. Ele ameaça vomitá-los caso eles não se arrependessem e não mudassem aquela condição moral e espiritual em que eles se encontravam. Mas o que estava acontecendo ali que contribuiu para que aquela comunidade de fé se tornasse uma igreja morna, indiferente, complacente, insensível, sem paixão, apática, insensível à sua verdadeira vocação e aos grandes desafios
do seu tempo, do seu contexto cultural. Basicamente 3 coisas. A primeira coisa que eles fizeram e que levou eles ao amortecimento, à mornidão espiritual, à apatia, à insensibilidade, à indiferença, à inutilidade como candeeiro de Deus. Primeira coisa que eles fizeram, o primeiro erro que eles cometeram foi tirar Jesus do centro. Porque todas as vezes que uma comunidade de fé ou um cristão tira Jesus do centro, a tendência inevitável é ele caminhar para uma condição de mornidão. Essa comunidade de fé se tornar complacente e indiferente à sua verdadeira vocação. Isso tem acontecido ao longo da história e é um sinal de alerta para todos nós que vivemos nesse tempo. Jesus não é o centro de todas as comunidades que são chamadas pelo seu nome. E também não ocupa o centro das atenções e dos afetos de todos aqueles que professam a fé cristã nesse tempo. Inclusive, nesses dias de pandemia global, nesses dias de assombro, de perturbação, de medo, de desespero, nesse tempo de vulnerabilidade. Mesmo que alguns tenham decidido buscar a Deus como nunca antes, outros permanecem apáticos, indiferentes. Enquanto alguns sairão melhores de tudo isso, como pessoas, outros sairão piores, porque não terão aprendido as lições que deveriam ter aprendido e descuidaram daquelas prioridades que já estavam relaxadas e esquecidas, mesmo antes de tudo isso estar acontecendo. O primeiro erro dos laodicenses foi tirar Jesus do centro, e eles nem perceberam que expulsaram o Senhor do centro dos seus afetos, dos seus pensamentos e de suas obras. É tanto que para essa comunidade, Jesus aparece do lado de fora da porta de seus corações, batendo, pedindo acesso, pedindo a liberdade para entrar e fazer morada na vida deles e no meio deles. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer uma de nossas comunidades. Quando Jesus deixa de ser o centro, nos tornamos mornos, nos acostumamos com o Evangelho e a complacência moral e espiritual vai caracterizar a nossa vida. O segundo erro que eles cometeram foi tirar a expectativa dos valores eternos para se concentrarem demasiadamente nas coisas efêmeras e banais dessa terra. A grande preocupação dos laodicenses, depois que eles colocaram Cristo para fora da atenção, da expectativa e da paixão deles, quando Jesus deixou de ser o centro da atenção deles, eles cometeram um segundo erro. Eles passaram a priorizar os valores da terra em detrimento dos valores celestiais. Eles começaram a esquecer a eternidade e a se concentrar cada vez mais nas coisas terrenas, nas coisas passageiras dessa vida. Estavam sentindo gratificação na opulência, na condição material em que se encontravam, mesmo que espiritualmente e moralmente estivessem falidos aos olhos de Deus. Eles estavam muito mais preocupados com performance, com o exterior. Do ponto de vista deles, tudo estava bem, porque todas as pessoas que tiram Deus do centro, elas se tornam insensíveis e cegas para a sua verdadeira condição espiritual. Nem sempre o que pensamos sobre nós é o que Deus vê em relação a nós. E era o que estava acontecendo em Laodiceia. Toda vez que uma pessoa professa a fé cristã, mas dentro dela o mundo fala mais alto do que a eternidade, quando dentro daquela pessoa as coisas da terra falam muito mais alto do que os valores do céu, os valores do reino de Deus, essa pessoa não está bem, mesmo que aos seus próprios olhos aparentemente ela esteja vivendo uma vida normal ou aparentemente esteja vivendo debaixo da aprovação divina. Mas Deus não vê como vê o homem. Ele já bradou ao coração de Samuel uma vez, quando ele quase era enganado, ao se dirigir a um dos irmãos de Davi para ungí-lo como rei, quando na verdade o escolhido era Davi.
que estava cuidando das ovelhas, que nem na presença do profeta se encontrava naquele momento. Muitas vezes cometemos esse erro. A ótica de Deus é diferente da nossa. Pode parecer aos olhos de uma comunidade que ela está bem, mas Deus pode estar sentindo náuseas de uma comunidade de fé. Um líder espiritual também pode se sentir bem na condição em que se encontra, mas Deus pode estar reprovando a situação, as atitudes, as escolhas, as posturas que aquela pessoa está exibindo diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. O primeiro erro foi tirar Cristo do centro. O segundo foi inverter as prioridades. O reino já não ocupava mais o centro das atenções para eles, mas as coisas da terra, as coisas desta vida. Parece que estavam adotando de forma inconsciente aquela filosofia do paganismo antigo: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Era uma comunidade que já não promovia mais o reino, já não tinha ardente expectativa pela eternidade, pela vinda e pela implantação desse reino na terra, começando pelos seus corações. E o terceiro erro que eles cometeram foi relaxar na busca pela interação com o Espírito Santo, que eles precisavam e que todo cristão, toda comunidade de fé, todos nós individualmente precisamos ter conexão diária com o Espírito Santo, vínculo com o Espírito da verdade, intimidade com Deus. E uma comunidade que se esqueceu dos valores do reino e passou a se concentrar nas coisas visíveis e terrenas, inevitavelmente relaxou na vida devocional, nas práticas devocionais, que podem até ter caracterizado o estilo de vida deles durante algum tempo, mas agora estavam arrefecidos. Seus altares não estavam mais em chamas. Seus joelhos não estavam mais diante do Senhor que fez os céus e a terra. Os seus corações, os afetos dos seus corações não estavam mais em Cristo, não estavam mais nos valores eternos. Os olhos deles não estavam mais em Jesus. Jesus já não era mais o alvo de suas vidas, não era a inspiração para suas existências, não era a razão mais para o viver deles. E isso tem acontecido com muitos no nosso tempo. Estamos vivendo um momento desafiador. Uma grande mudança de paradigmas está acontecendo no mundo. Somos uma geração privilegiada, diferente de algumas gerações cristãs muito anteriores à nossa. Nós desfrutamos de privilégios que nossos ancestrais não desfrutaram. Temos liberdade para servir a Deus, oportunidades singulares que nossos ancestrais não tiveram. Portanto, somos indesculpáveis. Representamos hoje, aliás, a igreja de Laodiceia representa, talvez, profeticamente, a comunidade cristã anterior, imediatamente anterior à implantação do reino de Deus. Uma comunidade, uma geração complacente, indiferente à verdadeira vocação, ao verdadeiro chamado, à verdadeira missão. É um tempo de guerra, é um tempo de opressões terríveis. Cada um de nós deve ter muito cuidado com a direção dos nossos olhos, com os afetos do nosso coração e diante de quem nossos joelhos estão se dobrando. Porque aquela comunidade tirou os olhos de Jesus, tirou o coração do reino de Deus e deixou de se dobrar diante do Cristo crucificado e ressuscitado. E isso tem acontecido com muitos nesse tempo. Quando eles fizeram isso, a mornidão começou a tomar conta de seus corações. Ficaram indiferentes, ficaram apáticos, ficaram espiritualmente alienados. Eles eram religiosos, mas eles não tinham relacionamento com Deus. Eles se reuniam, mas eles estavam desconectados. A vida que eles tinham era a vida biológica. A vida espiritual já tinha desaparecido de seus corações. Jesus estava a ponto de vomitá-los. Eles estavam causando náuseas em Deus, exatamente porque naquela condição eles não estavam quebrantados, eles não estavam lamentando, eles não estavam preocupados, estavam conformados, acomodados
E esse grande alerta é um alerta também para a nossa consciência e para a nossa geração. Que Deus nos ajude a manter os olhos em Cristo, autor e consumador da fé. Que nossos corações sejam diariamente guardados e que nossos joelhos só se dobrem diante daquele que venceu o mundo, que venceu o pecado, que venceu o diabo e tem todas as credenciais para julgar a humanidade. Jesus Cristo, nosso Senhor.